Olá a todos, sou Gustavo, sou professor de filosofia do curso Angela Davis. Faz muito tempo que eu não apareço aqui, porque nós tivemos as nossas férias. Na última aula, quem apareceu foi o professor Lucas, mas agora eu volto para nós darmos continuidade ao nosso curso de filosofia. Bom, na última aula que vocês tiveram com o professor Lucas, vocês tiveram como tema o período helenístico da filosofia, o período greco-romano da filosofia antiga, que marca o final da filosofia antiga para a transição para o período medieval da filosofia, mas também conhecido como filosofia medieval. Então, nessa aula nós iremos então compreender como foi essa transição e principalmente compreender o que foi o período medieval. Claro que nós iremos nos aprofundar em cada detalhe nas próximas aulas, mas agora nessa aula vai ser uma questão bem mais introdutória do que foi o período medieval da filosofia. Então vamos lá. Você tem ali, no período helenístico, fazendo um breve resumo, você tem ali a dominação macedônia no mundo romano, ali na Grécia, em Atenas, e você tem, por conta disso, uma miscigenação entre a cultura oriental e a cultura ocidental. Então, você tem essa junção de povos que até então eram completamente distantes. Então, você vê uma nova cultura ali se formando, uma junção. Depois disso, você vê que você tem, na periodização ali da filosofia, os povos bárbaros tomaram ali a boa parte de Roma e acabaram deglacerando assim o império. Mas uma das principais coisas, a gente vai tratar essa questão de forma mais profunda daqui a pouco, mas uma das principais coisas que marcam o pensamento da filosofia medieval é o cristianismo. O cristianismo é extremamente importante ali para aquele período. Não que ele não seja importante hoje, claro que ele é, mas naquele período principalmente. Uma das grandes questões que se levanta lá é como que a consciência religiosa relacionou-se com a consciência racional, ou melhor, a consciência da religião se relacionou com a consciência filosófica. E ainda, aprofundando mais nessa questão, será possível conciliar religião e filosofia? Ou melhor, será possível conciliar religião e ciência? Esse é um dos grandes problemas e uma grande questão que vem desde o início da filosofia, como por exemplo, eu apresentei para vocês Sócrates, que foi acusado de impiedade por não se submeter aos deuses, e por aí vai. Então, você tem sempre essa disputa entre razão e religião, essa disputa entre filosofia, religião e por aí vai. Neste caso, vai ser caracterizado como filosofia versus cristianismo, fé versus razão, por aí vai. Mas não é sempre assim. A filosofia, uma vez um aluno me perguntou, a filosofia é inimiga da religião? Aí eu vou falar, não é inimiga da religião. A filosofia está preocupada na busca da verdade. E um dos problemas, às vezes, é que a religião impede essa busca da verdade, porque para eles a verdade é Deus. E às vezes para o filósofo e para a filosofia ali, em um estudo um pouco mais empírico, quando eu digo empírico eu quero dizer um estudo pautado mais nas coisas que conseguimos compreender através dos nossos sentidos. Então, por exemplo, eu consigo conhecer esta caneta de forma empírica, porque através dos meus sentidos eu consigo tocá-la, eu consigo enxergá-la e por aí vai. Então, se você for usar um estudo um pouco mais empírico, você não vai conseguir chegar até Deus, se vocês conseguem me entender, porque ele é algo mais espiritual, então é mais complexo de conseguir chegar nele de forma empírica. Então você tem, de certa forma, tem que ter um espírito aflorado, diversas questões, também varia de religião para de religião, mas estamos agora focados no cristianismo, então eu diria que conhecer Deus é um pouco além da questão empírica. Tanto que existe um filósofo chamado Denis Diderot que no período iluminista disse que a graça move o religioso, a razão move o filósofo. Então, o que moveria o religioso e o que moveria o filósofo são duas coisas distintas. O filósofo está mais preocupado com o seu lado racional, com a empiria,
está mais preocupado, de certa forma, com um pensamento um pouco mais lógico, está preocupado um pouco mais na busca da verdade. O religioso está preocupado em outras coisas, ele está preocupado em seguir os seus livros religiosos, a sua moral ali, os preceitos, agradar ao Deus, ou os deuses, dependendo da religião, e por aí vai, compreender o que foi o Criador, entre essas coisas. Então, existe essa distinção entre a filosofia e a religião. Porém, agora, como vocês vão ver na filosofia medieval, vai haver uma conciliação e uma cooperação entre filosofia e religião, que é muito interessante. Vocês vão ver isso tanto na escolástica quanto na patrística. Eu acho que de forma ainda um pouco mais assídua na escolástica, que veio posteriormente à patrística, porque foi tendo esta evolução gradual, de certa forma. Porque existe uma grande problemática. Quando o homem começa a desenvolver demais a sua razão, o seu lado mais racional, de certa forma ele começa a se afastar um pouco da religião, porque a religião começa a parecer para ele quase que uma fábula, um conto para crianças. Então, porque ele está mais preocupado com outros 500, ele está mais preocupado em analisar outras coisas, está preocupado em analisar a vida e o mundo através de outros aspectos que a religião não respondem mais tais perguntas. Então, quando a religião deixa de responder tais perguntas, eles vão buscar outras coisas. Pode ser a filosofia, pode ser a física, a matemática, a biologia e por aí vai. Então, muitos estudiosos, muitos padres da época da filosofia medieval, eles foram contra a filosofia. Tanto que no início do período medieval, filósofos como Aristóteles, Platão, foram vistos como pagãos, e toda a sua filosofia foi esquecida ali, de certa forma. Naquele período, o que você tinha de filosofia era o estoicismo, o neoplatonismo ali, de Plotino. Era o máximo que você tinha. Depois, com a patrística, você veio aqui chegando um pouco mais de alguns filósofos ali, e depois na escolástica você tem uma forte presença de Aristóteles, tanto que Tomás de Aquino considerava o Aristóteles sendo sinônimo da palavra filósofo. Então você vê que em primeiro momento eles decidiram lutar contra a filosofia, e depois eles tentaram utilizar a filosofia como uma ferramenta para provar a existência de Deus e provar o funcionamento daquela religião. Mas então agora vamos lá um pouco mais da história, de forma de nos debruçar sobre a história ali daquele período e a história sobre o nascimento ali do cristianismo dentro do Império Romano. Então, lá ao longo do século V depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente começou a ser atacado pelos povos bárbaros. Em história, vocês já devem ter visto isto. E os povos bárbaros são todos aqueles que vivem fora de Roma e não falam latim. Então esses povos começaram a invadir ali a Roma Ocidental e começaram a fundar ali suas civilizações, que depois, posteriormente, se tornou Itália, França e por aí vai. Tanto que no período renascentista existia um grande debate, isso nos é mostrado no texto de Baldassare Castiglione, O Cortesão, onde nasce a questão da espreitatura. Eles têm ali um grande debate sobre qual língua deveria ser falada. Se deveria ser falado o latim, que era uma língua mais culta, uma língua mais elegante, ou deveria ser falada o italiano ali, que era uma língua bárbara, porque o italiano foi uma grande miscigenação do latim com as línguas dos bárbaros que dominaram ali a região. Então existia essa disputa de se sucumbir aos bárbaros ou tentar continuar utilizando aquele latim um pouco mais arcaico, que era pouco falado. No final eles vão optar pelo italiano porque deve-se falar na língua ao qual os outros entendem, então falar latim não era mais conveniente. Bom, agora retomando. Então você teve essa grande dominação dos povos bárbaros, o Império Romano foi dilacerado, e também o seu sistema político ficou muito fraco. E em meio a tudo isso, a Igreja Católica começou a ter muita força, ela se tornou uma grande instituição social. E uma das motivações foi que, quando você está formulando uma sociedade e o rei é a figura principal, então o rei é a única representação do poder que você tem, você não pode ter diversas representações de poderes religiosos. Você não pode ter diversos deuses. Uma religião politeísta, de certa forma, estragaria o poder do monarca. Então,
A existência de um Deus único, onipotente, onipresente, poderoso, perfeito e por aí vai, era de extrema importância ali para aquele período, porque ele iria dar embasamento para justificar também um poder único, um rei único. Então, a existência ali da Igreja Católica era de muita importância e era muito valorizada por aqueles que almejavam chegar ao poder de forma única. Então, nesse ambiente começa a nascer a Igreja Católica. Em primeiro, você tem também na Igreja Católica, ali no cristianismo, uma grande presença da cultura greco-romana, dos povos hebreus, e isso também se mostra na Bíblia, que é o livro sagrado deles, como foi constituído. Então, por exemplo, no Velho Testamento, você tem ali uma grande presença de textos hebraicos, que é muito importante, porque você, no início, os católicos eram considerados, de certa forma, judeus heterodoxos, ou seja, judeus que não eram muito bem judeus, um judeu bem fora da curva, um judeu muito fora da caixa. É tanto que depois, claro que houve um grande distanciamento, cada um, tem nada a ver um com o outro. Mas no início você não era algo novo aparecendo ali, os católicos, os cristãos, era uma novidade. Cristo havia sido crucificado há não muito tempo. Então vocês estavam ali, aquelas pessoas que estavam pegando a palavra de Cristo, que havia morrido na cruz, e aquilo estava nascendo ali naquele momento. Então, no Velho Testamento você tem essa parte de textos hebraicos e depois você tem alguns textos gregos, alguns textos romanos e por aí vai, que também fazem parte do Novo Testamento. Então você tem no Velho Testamento uma grande presença de judeus e de hebraicos, e no Velho e no Novo Testamento você tem uma forte presença greco-romana, que é também de extrema importância para a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, mas os cristãos como concebemos hoje. É claro que a Igreja Católica foi a única representante dos cristãos até a modernidade. Depois começou a aparecer os protestantes e por aí vai. Houve aquelas diversas revoluções da religião no período pós-moderno, ali na modernidade, por aí vai. Que aí começou ali a formar os cristãos como nós conhecemos hoje, porque quando você fala cristão, é muito amplo o conceito. Cristão você está tanto compreendendo alguma pessoa que seja católica, tanto uma pessoa que seja da Assembleia de Deus. São cristãos, mas não são a mesma coisa. Tem muitas diferenças entre eles. Então, o cristianismo pode ser considerado quase como que uma árvore com diversas ramificações. Cada uma vão para lados opostos, mas ambos são cristãos. O fundamento daquilo, aquela árvore, a questão de acreditar que Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz pelos homens, é a base, mas depois muita coisa muda. Tanto que aí, se nós entrarmos no debate, nós vamos ver como que a religião cristã mudou desde seu início até aqui agora. Eu diria até que Deus ficou um pouco muito mais liberal até, ele aceita muitas coisas que ele não aceitava na época. Tanto, não só por motivos religiosos, mas por motivos políticos. Por exemplo, não é aceitável mais você queimar uma mulher na fogueira com a acusação de que ela seja bruxa, né? Não pode mais fazer isso, por motivos óbvios. Então, a religião cristã mudou muito, ela foi muito esperta em se tornar um pouco mais adaptável. Você ainda tem, nos católicos, você ainda tem uma tendência um pouco mais... mas eles são um pouco mais fechados, assim, as suas leis são um pouco mais complicadas, tal, mas já no que diz respeito aos protestantes, que são, você pode considerar, existem vários nomes, você pode dar, são os crentes, evangélicos e por aí vai, e que vieram depois, são um pouco mais novos, eles são sim, de certa forma, um pouco mais adaptáveis, eles conseguiram se adaptar muito mais à contemporaneidade. Tanto que, se você perguntasse para uma pessoa, por exemplo, do século XVIII, um iluminista do século XVIII, ele nunca apostaria que ainda o cristianismo teria tanta força como ele tem hoje. Porque não era esperado que ele se adaptasse de forma tão boa à contemporaneidade. Então você tem ali um Deus que é muito mais, abraça muito mais os pecados das pessoas. Mas bem, enfim. Então, você vê lá agora, você tem, a igreja começou a se formar ali e tal, tá pequenininha, depois foi crescendo e se tornou uma das grandes, uma das coisas um dos maiores poderes que você tinha ali no período medieval, tanto que a igreja era detentora da grande maioria das terras na Europa, e naquela época ter terra era um grande significado de riquezas. Então,
Os reis eram submetidos aos papas, tanto que o papa era considerado o representante de Deus na Terra. Ele era, sem dúvida, uma das principais... Não, sem dúvidas não. Ele era a principal pessoa da Terra, o papa. Ele era a pessoa mais poderosa que tinha. Não, o papa ainda é uma pessoa muito poderosa hoje em dia. Mas na época era algo incomensurável. Os reis se ajoelhavam perante o papa. Depois houve a transição, que o papa começou a se ajoelhar diante do rei. Tanto que é um grande questionamento que se existe... é que no início do período medieval o rei tinha de ir até o Papa para ser coroado e se ajoelhava. Depois o Papa tinha que ir até o rei para coroá-lo. Isso é bem interessante. Mas, voltando aqui, você tem agora a disputa existente entre a fé e a razão. Você tem ali a Igreja Católica, que em determinado período da era medieval, era uma das coisas mais poderosas que tinha. Então, como você iria pregar algo diferente daquilo? Então, de certa forma, a Igreja Católica, ela dominou ali o mundo das ideias, o mundo dos intelectuais. Tanto que o filósofo nesse período, no período medieval, não devia estar preocupado em buscar a verdade, pois a verdade já estava estabelecida por Deus. A verdade já tinha sido estabelecida por Deus e pela igreja. Então, não existe negócio de outra verdade. Se você procurar outra verdade, você está cometendo um grave crime, uma grande heresia. Então, a verdade já está sendo estabelecida. E aí existem alguns teólogos ali, alguns padres do período, intelectuais, que defendiam que a filosofia devia ser esquecida. Porque a filosofia só iria nos aproximar do paganismo, nos faria nos aproximar das heresias e por aí vai. A filosofia, de certa forma, corromperia o bom cristão. Já outros filósofos, que são o que nos importam aqui, outros estudiosos, que são o que vão nos importar, pensavam de forma completamente oposta. Eles viam a filosofia como uma ferramenta para ajudar a religião. Então, como assim uma ferramenta para ajudar a religião? Vou dar aqui como exemplo um filósofo que vocês vão ver de forma mais profunda no período da escolástica, que foi Tomás de Aquino, que dizia que o sinônimo da palavra filósofo era Aristóteles e um sinônimo da palavra teólogo era Santo Agostinho. Então, Tomás de Aquino ele estava preocupado, de certa forma, explicar para aquele que não acreditava na existência de Deus ou descrente, de explicar para ele de uma forma lógica como que a religião funcionava e provar para ele que Deus existe, provar para ele que aquela lógica religiosa, que os escritos da Bíblia condizem com a verdade. E não se podia mais, as pessoas estavam começando a duvidar. Então aqueles que duvidavam, você não conseguiria mais convencer ele puramente através de uma boa pregação, de um padre, por aí vai. Então você precisava de algo um pouco mais racional, algo um pouco mais intelectual, algo muito mais elaborado do que você pregava, por exemplo, por um grupo de uma igreja ali qualquer. Pregar para quem acredita é fácil, difícil é pregar para quem não acredita. Então essa, de certa forma, foi a missão de Tomás de Aquino. Então ele tinha como objetivo conciliar filosofia e religião para provar que Deus existe de uma forma mais lógica, uma forma um pouco mais racional, uma forma bem mais intelectual e principalmente uma forma muito mais filosófica, porque ele estava pautado muito na filosofia de Aristóteles. Então isso é muito interessante. Então se te perguntarem a filosofia e a religião são rivais, são inimigas, você pode responder, depende muito do período que você for analisar. Se você for olhar para o período medieval, em determinado momento, elas foram ótimas aliadas, elas se deram muito, mas muito bem mesmo. Já se você for olhar, por exemplo, para o período iluminista, você vai falar que elas não se deram bem. Tanto que, por exemplo, você tem filósofos como Voltaire, Diderot, que afirmavam que todos os motivos de decadência, todos os problemas que circunscreviam o homem estavam diretamente relacionados com a religião. Para eles, a religião era o que estava nos levando à decadência. A religião cristã estava nos levando cada vez mais à tristeza. Era o que nos impedia de ser felizes. Então, a filosofia e a religião são inimigas, são aliadas? Então, você pode falar, depende do período. Mas então, no período medieval que a gente vai ver agora, vai ter uma conciliação entre filosofia e religião de fato, principalmente no final ali, na patrística e na escolástica. Então eu vou explicar para vocês quais foram os 4 períodos da filosofia medieval, e aí na próxima aula vocês vão se aprofundar neles.
Então você tem ali o período dos padres apostólicos, que é do século I até o século III, que é ali no início, eles estavam disseminando, propagando ali a palavra de Cristo, eram bem no começo, então aí era de certa forma, foi o momento em que a Igreja Católica se estabeleceu de fato ali no mundo ocidental. E depois você tem o período dos padres apologistas. Aí nesse período foi onde teve uma grande questão da transição. Eles começaram a ver a filosofia platônica, a filosofia aristotélica e a cultura grega em si com os maus olhos. Então eles disseram que aquilo seria pagão e que não deveríamos seguir aquilo, deveríamos focar aqui no cristianismo, na religião e esquecer um pouco da filosofia. Aí vem na escolástica que você tem... na escolástica não, na patrística, que você tem o Santo Agostinho, que estava lá, você teve uma grande influência da filosofia platônica, e Santo Agostinho estava tentando estabelecer uma boa relação com a filosofia, estabelecer esta relação harmoniosa de filosofia e religião, pois ele acredita que só através da conciliação entre filosofia e religião que as duas podem funcionar, elas têm de andar juntas, de forma concomitante. E aí, na escolástica, eles buscaram uma sistematização da religião, uma sistematização da filosofia cristã, porque aqui já nasce uma filosofia cristã. Então aqui o principal pensador, o principal filósofo, vai ser Tomás de Aquino, que eu havia dito outrora, que usa muito dos sistemas de Aristóteles, e por aí vai. Então, basicamente, é assim que nasce o período medieval e é assim que nasce a filosofia cristã e o cristianismo em si. Nas próximas aulas vocês vão ver isso de forma um pouco mais profunda. Provavelmente vai ser com o professor Lucas, e eu vou dar a outra. Mas basicamente é isso. Agradeço para todos que assistiram a aula até aqui. Espero que vocês estejam gostando e eu peço para que qualquer problema que vocês tiverem, por favor, venham falar comigo, falem com o professor Lucas, com a coordenação do cursinho e por aí vai. Eu sei que é um período bem complicado, ter ânimo para acordar de manhã e falar, vou ver uma aula de filosofia porque eu tô com muita vontade. Não, é difícil, a gente fica desanimado um pouco, mas se vocês estão aqui vendo isso, tenta fazer valer a pena, sabe? É muito complicado, ainda nesse período tá todo mundo isolado, diversos problemas psicológicos. Parece que talvez vocês vão ter... Parece que não, entrou uma assistente de psicologia no nosso cursinho, que mais pra frente parece que vai ser explicado pra vocês isso. Eu também não tenho muitas informações, sinto lhes informar. Mas mais pra frente a gente vai ter mais informações, mas... Eu sei que é um período muito difícil, então... Não se cobrem tanto também, sabe? Até eu desanimo, por exemplo, as aulas da Universidade Federal de São Paulo, que é onde eu estudo, voltaram agora, e é extremamente complicado manter ali o foco certinho, é muito complicado. É bem difícil o período que nós estamos passando mesmo, mas infelizmente é o único jeito que nós estamos tendo de prosseguir com esta ideia que nós temos de uma educação emancipadora, e por aí vai. Mas, então eu digo... Falem comigo qualquer problema que vocês tiverem em relação à filosofia, alguma dúvida, por aí vai. Tanto das matérias que vocês tiveram até aqui, das matérias que vocês não tiveram, de alguma dúvida sobre algum filósofo que vocês tenham, por exemplo, um estudo que vocês estejam fazendo por fora. Tem muitos alunos que se interessam por filosofia. Então, se você é um aluno que se interessa por filosofia, vem falar comigo. Eu passo um texto para você, dou alguma dica, sei lá, qualquer coisa. Mas podem falar comigo, de verdade, não tenham medo. Eu estou aqui nesse momento como professor, mas não só como professor, eu também posso ser um colega de vocês e por aí vai. Então contem comigo, mandem mensagem se precisarem. Bom, é isso. Espero que vocês fiquem bem, espero vê-los em breve. E tchau, tenham uma boa semana, um grande beijo.